Tivemos tantas coisas maravilhosas esta noite que eu não acho que precisamos de um sermão, e a minha mensagem será breve. Mas quero que todos inclinem suas cabeças por um momento, para que possamos orar juntos. Muitos de vocês que estão aqui hoje ouvindo, esta é uma hora em que você está na encruzilhada de sua vida. Você deve fazer uma escolha esta noite. O que você vai fazer? Vai continuar no caminho largo que leva à destruição, ou vai mudar e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna? Essa é a escolha que só você pode fazer. Deus pode inspirá-lo, Ele pode ajudá-lo, seu espírito pode convencê-lo, Ele pode encorajá-lo, mas somente você pode fazer essa escolha. Deus lhe deu essa capacidade de fazer essa escolha. Você é um agente moral livre, tanto para aceitar quanto para rejeitar a oferta de perdão. Você deve fazer essa escolha esta noite. E quando você ouvir a mensagem, como você vai ouvir esta noite, e como você já ouviu a música, as palavras, os testemunhos, você se torna responsável 100 vezes mais. E você sabe, quem muito recebe, muito é exigido. Portanto, preste muita atenção no que você vai ouvir e responda ao chamado de Cristo, nosso Pai. Oramos para que teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do julgamento, e que muitos digam sim a Cristo esta noite. Pois pedimos em seu nome, Senhor Jesus, que os homens desta noite se convertam. Então quero que vocês voltem comigo para o 9º capítulo do livro de Hebreus, 9º capítulo do livro de Hebreus. E tem uma frase dessa passagem que eu quero que vejam como um texto esta noite que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, sem derramamento de sangue não há perdão. Nós lemos em nossos jornais recentemente sobre os guardas vermelhos da China, marchando pelas ruas de Pequim, gritando um slogan. E era um slogan interessante. O slogan deles era: sem derramamento de sangue não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue não pode haver revolução. O ex-presidente do corpo estudantil da Rúcula, que agora é cristão, disse a um de meus associados recentemente que o sangue é o símbolo da revolução mundial. E disse que muitos nos campos universitários falam que o sangue se tornou o símbolo da revolução. Ele declarou que nunca teria se tornado cristão se não fosse por ter ouvido a mensagem: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, eu tenho certeza de que todos nós lembramos daquela noite trágica, quando o senador Kennedy foi morto no hotel aqui em Los Angeles. Acho que todos nós nos lembramos de ver aquela poça de sangue na televisão, no chão, ou quando o presidente Kennedy foi morto em Dallas, e a senhora Kennedy voltou a Washington e ainda havia sangue em seu vestido. Sangue te mata. E Luther King, quando ele estava deitado na varanda daquele hotel em Memphis. Sangue é muito interessante que quase todas as religiões do mundo usam o sangue como um símbolo, ou usam sangue para fazer expiação aos seus deuses ou ao Deus que eles servem. Lembra-me quando estava na faculdade e fiz um trabalho de faculdade em antropologia. Fiz a minha tese sobre o sangue em outras religiões, e você dificilmente encontrará uma religião em qualquer lugar do mundo que não use o sacrifício do sangue. Por exemplo, os índios astecas da América do Sul, no Peru, matavam 20.000 pessoas todos os anos em seus altares para fazer expiação aos seus deuses. De onde eles tiraram essa ideia? Muitos deles faziam isso tentando aplacar a ira de seus deuses. Li em um jornal esta semana que estão oferecendo sacrifícios ao vulcão. Estive em Buscó há algum tempo e perguntei ao meu guia por que a estrela vermelha. O que significa a estrela vermelha com 5 pontas? Ele disse: não sabe. Eu disse não. Ele disse que a estrela vermelha representa os 5 continentes do mundo. E o vermelho representa o sangue que deve ser derramado antes que todos os continentes do mundo se tornem socialistas.
Em nossos jornais que lemos todos os dias, vemos sangue sendo derramado no Vietnã e aqui mesmo em Orange County. Lemos sobre dezenas de pessoas todos os anos que são mortas nas rodovias. Sangue é derramado, o crime que é tido, sangue é derramado. Um dos romances mais populares nos últimos anos foi A Sangue Frio. Há algo que evitamos e ainda algo que nós estamos sendo fascinados sobre o sangue. Quando você pega a Bíblia, muitas pessoas ficam surpresas que a palavra sangue aparece de Gênesis a Apocalipse. Porque há tanto sangue na Bíblia? Eu costumava me fazer essa pergunta. Na verdade, em um período da minha vida, era uma pedra de tropeço para mim, porque havia tanto sangue. Por que os judeus ofereciam em seus altares milhares de sacrifícios todos os anos, aparentemente para apaziguar um Deus irado? Por que damos tanto valor ao sangue de Jesus Cristo em todo o Novo Testamento? Você está consciente do sangue de Jesus Cristo e toda vez que você pega o pão e o vinho e está ali no serviço da comunhão em sua igreja, você é lembrado do corpo que foi partido e do sangue que foi derramado. E aquele que você usa em seu serviço de comunhão é um símbolo do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, onde Jesus morreu. E de onde veio essa ideia? Quando você se volta para Levítico, capítulo 17, no versículo 11 diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas, porque é o sangue que faz expiação pelas almas. Em outras palavras, a Bíblia diz que você precisa de expiação, você precisa de perdão, você precisa se reconciliar com Deus, e a maneira de fazer isso é através do sangue. A pergunta vem a mim esta noite: por que o sangue? Por que Deus não usa outra coisa? Você sabe, a ciência ainda não descobriu o que realmente é a vida. Algumas pessoas têm a ideia de que nos próximos anos a ciência pode ser capaz de fazer um ser humano, mas estão erradas. Elas podem ser capazes de fazer um corpo e um cérebro, mas nunca serão capazes de fazer um espírito, uma alma. E é isso que diferencia o homem de um animal. O homem tem um espírito feito à imagem de Deus. Vivemos em um corpo temporário, mas nosso espírito, nossa alma, são eternos, feitos à imagem de Deus. Agora, nosso sangue circula a cada 23 segundos, para que cada célula do corpo seja constantemente suprida e limpa. Ao mesmo tempo, o sangue carrega todo o lixo e o elimina sem contaminação. É a substância mais misteriosa do corpo e é composta da vida do corpo. E cada um de nós aqui nesta noite, preto, branco, vermelho, amarelo, rico, pobre, somos todos parentes. Somos todos irmãos, irmãos de sangue. Tente entender isso. Deus fez de um só e um só sangue todas as nações de homens. Todos nós estamos diante de Deus. Podemos ter diferenças fáceis, mas todos nós temos a mesma origem. Viemos de Adão. Todos nós temos o mesmo sangue, a mesma relação de sangue. Melvin é meu irmão e está aqui esta noite, mas todos vocês são meus irmãos e irmãs pela criação. E em um sentido especial, se você conhece Cristo, nós somos irmãos e irmãs, membros de um só corpo, de um grupo especial chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão que corre em minhas veias. E se você é judeu, negro, branco, gentil, pagão, em culto, é o sangue de Adão. Porque esses são os problemas. Porque você vê, o sangue carrega a sentença de morte. A corrente sanguínea foi contaminada por uma doença chamada pecado. A Escritura diz em Romanos: portanto, como por um homem, o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, para que todos venham a pecar. Todos pecaram. Deus disse a Adão: no dia em que você se rebelar contra mim, no dia em que você pecar, comer dessa fruta, eu digo que você não deve comer. Mas se você comer, se rebelar, você morrerá. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus.
e, portanto, recebeu a sentença de morte que caiu sobre ele. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. Separação de Deus, julgamento, inferno, separação de Deus e separação da vida de Deus por causa do pecado. O pecado de Adão. Eu sou parente de Adão, sou filho de Adão. Pelo homem Adão, o pecado entrou no mundo. E quando Adão caiu em desgraça com Deus, eu caí. Quando Adão recebeu a sentença de morte, eu recebi a sentença de morte. E hoje, a sentença de morte pesa sobre todos os nossos irmãos e irmãs pelo mundo inteiro. É por isso que existem cemitérios, testificando o que foi designado ao homem, uma vez morrer. Mas esta é apenas a morte física. Existem dois tipos de mortes na Bíblia. A morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas suas almas estão mortas para Deus. Não encontram felicidade, paz, segurança e realização nesta vida. Você pode ser rico, pode tornar-se poderoso, pode tornar-se popular, pode ter todos os bens materiais, mas se sente sem realização, sem satisfação, sem alegria. E muitas pessoas passam a vida inteira procurando algo, coisas que elas nunca descobrem porque têm a morte espiritual. Estão separadas de Deus. Agora, a segunda, morte, que a Bíblia chama de morte eterna. Isso significa que quando você morre, seu espírito vive, mas está separado de Deus. Isso é morte espiritual eterna. O homem sofre de envenenamento do sangue. Agora, há uma doença no sangue que não sabemos muito, chama-se leucemia. Muitas pessoas morrem todos os anos de leucemia, mas a outra doença que é fatal para toda a raça humana no sangue é chamada pecado. E tem mortes, pessoas envenenadas recebendo a penalidade da morte. Agora, como podemos ser purificados de nossos pecados? Voltamos diretamente para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e se rebelaram contra Deus, Deus poderia ter destruído este mundo e criado outro universo. Dificilmente saberíamos disso, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não quis que ninguém perecesse, mas que todos viessem ao arrependimento. Deus diz a Adão: eu te amo mesmo quando você errou. Eu quero salvar os seus filhos, os filhos de Deus. Então Deus diz: existe uma maneira magnífica. Eu tenho um plano para salvar você. Em Adão, estávamos nus. Agora, não há nada de errado quando desde Dr. David está aqui esta noite, presidente do seminário mais completo, e ele escreveu um artigo maravilhoso sobre isso. No início, a nudez era o caminho de Deus, mas tornou-se pervertida e distorcida pelo pecado. Os homens se sentiram envergonhados porque muitos tinham consciência de que não eram mais inocentes. Os homens se esconderam de Deus e tentaram ser cobertos com folhas de figueira, mas não conseguiram. Muitos de vocês hoje à noite estão aqui tentando se cobrir com folhas de figueira, e isso representa a sua religiosidade. Pode ser uma vida razoavelmente boa, suas próprias justiças, participando de igreja, tendo sido batizado, entre outras coisas e formalidades. Mas você pode passar por Deus de alguma forma, pode chegar ao céu. Você está costurando as folhas de figueira, tentando desenvolver sua própria salvação. A Bíblia diz: pois pela graça fostes salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode salvar a si mesmo, não pode trabalhar do jeito que quer, não pode comprar a salvação com todo o dinheiro. Deus fez a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que Deus saiu para o campo, matou alguns animais e fez peles para eles, derramou sangue e estava ensinando ao homem, daquele momento em diante, que nenhum perdão de pecado pode acontecer fora do derramamento de sangue. Vamos olhar para Caim e Abel. Eles foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva, e Deus disse que queria que eles viessem adorá-lo.
Abel trouxe um sacrifício de sangue, enquanto Caim trouxe um sacrifício de vegetais. Ele disse: eu vou trazer o melhor sacrifício que Deus já teve. Trouxe um sacrifício de vegetais. É muito interessante que Deus rejeitou o de Caim e aceitou o de Abel, porque o de Abel veio pelo caminho do sangue. Você pode ir de capítulo em capítulo ao longo da Bíblia e encontrará a mesma história. Quando saímos da arca, a Bíblia diz que Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas e ofereceu em holocausto ao Senhor. Lembre-se da história de Abraão e Isaque. Abraão e Sara esperavam por um filho, e por um milagre, um menino nasceu, e eles o chamaram de Isaque. Quando ele era apenas um menino, Deus disse a Abraão: eu quero que você vá oferecer Isaque como sacrifício no altar. Quantos de vocês pegariam seu garotinho e enfiariam uma faca nele se Deus dissesse isso? Isso é o que Deus disse a Abraão para fazer. Você diz: quão cruel pagão comprometido com Ruth. Deus estava ensinando uma lição a Abraão e, sem questioná-lo, Abraão levou seu garotinho. Eles foram para o Monte Moriá, onde Jerusalém está localizada agora, e lá ele pegou seu filho, o colocou sobre o altar, levantou sua mão com uma faca e estava prestes a enfiá-la no coração de seu filho por ordem de Deus. Quando Deus parou sua mão no ar, Abraão levantou os olhos e, atrás deles, pegou um cordeiro pelos chifres. Deus mandou pegar aquele cordeiro e sacrificá-lo no lugar de Isaque. Veja, Deus estava dizendo: estou oferecendo aqui um sacrifício de sangue no lugar do seu filho, apontando para centenas de anos no futuro, quando ele ofereceria seu próprio filho como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembre-se daquela noite no Egito. Deus disse: vou destruir todos os primogênitos do Egito como um julgamento. Ele disse: quero que todos vocês, israelitas, peguem um cordeiro e matem-no. Depois peguem o sangue e apliquem-no nos batentes e nas laterais da porta. O sangue será para vocês um sinal sobre a casa onde estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, e nenhum julgamento recairá sobre nenhuma casa que tenha o sangue do cordeiro. Naquela noite no Egito, não havia boas resoluções. Não havia lágrimas que pudessem proteger, e não havia obras que pudessem proteger. Deus disse: eu verei o sangue. Posso ver um pai naquela noite, matando o cordeiro e aplicando o sangue na ombreira da porta. A pequena família se senta para comer, e o filho mais velho está tenso e nervoso. Ele diz: pai, eu não vivi uma vida muito boa e pequei. Eu não tenho sido muito religioso. Pai, você tem certeza de que o sangue é suficiente? Você tem certeza de que o sangue me dará essa cobertura? O pai olha para o filho e diz: filho, Deus não disse que você tem que ser bom. Deus não disse que você tem que ser legal. Mas quando ele vê o sangue do cordeiro, ele passará por sobre a casa, protegendo toda a família. Você estará seguro por causa do sangue de Cristo. Confiar em suas obras é tolice. Você precisa confiar na cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz. Derramou seu sangue pelos nossos pecados. Pode parecer tolice. Pode parecer que seja algo tolo para o mundo pagão. Ele olha para Cristo e acha que é tolice, ridículo, idiota, imbecil. Mas a tolice de Deus é mais sábia que os homens. Deus escolheu o sangue, talvez para nos ensinar quão feio é o pecado. Quando vemos o sangue, sentimos repulsa. O sangue nos afasta e sempre nos lembra de nossos pecados. Quando vejo o sangue de Cristo, lembro-me de que sou um pecador, mas também lembro-me de que Deus me ama. Glória a Deus! É assim que os pecadores, aos olhos de Deus, se aproximam dele, apesar dos nossos pecados. Quando vejo o sangue, passarei. Olhe para o Novo Testamento e nosso Senhor está chorando por Jerusalém. Ele está suando gotas de sangue no jardim e na cruz está morrendo com o sangue descendo por seu rosto.
mãos, lado e pés. 14 vezes ele previu sua própria morte e disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O sangue de Cristo é mencionado 255 vezes no Novo Testamento porque, como a Bíblia diz, antes de tudo, é o sangue que redime. Tanto quanto você sabe, você não foi redimido com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da maneira de viver herdada dos seus pais, mas sim pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário, sem mancha e sem mácula. A salvação é gratuita para você, mas custou a Deus seu Filho, Jesus Cristo, que voluntariamente derramou seu sangue por você. A palavra redenção significa comprar de volta, porque você precisa ser resgatado. A Bíblia afirma que você é escravo do pecado, como todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, conforme Jesus disse em João 8,34. Quantos de vocês são escravos esta noite? Escravos de seus hábitos, escravos do orgulho, escravos da inveja, escravos do preconceito? Você gostaria de se livrar disso, de ter preconceito contra alguém só por causa de suas diferenças? Você gostaria de ser livre, mas parece impossível. Você é escravo de algumas seitas secretas em que ninguém sabe nada sobre você? Gostaria de ser livre, mas acha que não pode? Você é escravo de algumas drogas, tentando esconder isso, mas ela está lá e você sabe disso. Aquela coisa secreta no fundo. Você é um escravo e não pode se libertar. Jesus disse que somos escravos do pecado, mas ele veio para nos comprar de volta, dando seu sangue para nos resgatar. Ele pode libertar você esta noite, dando-lhe uma alegria, uma paz e uma segurança que você nunca conheceu antes, se você permitir que ele entre em sua vida. Deixe-me contar a história de um amigo que escreveu um livro. Ele diz que rejeitou completamente a Deus e se tornou escravo do pecado. Quantos de vocês fizeram o mesmo esta noite? Pode ser que você não tenha rejeitado Deus abertamente como esse homem fez, mas pelo seu modo de viver e pela sua atitude, você realmente rejeitou a Deus. Você é um escravo do pecado esta noite. Gostaria de ser livre? Ele morreu para torná-lo livre. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que somos justificados pelo sangue. Romanos 5:9. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Isso significa que somos justificados como se nunca tivéssemos pecado, para se apresentar diante de Deus como se você nunca tivesse cometido pecado. Agora, pense nisso por um momento. Deus não apenas te perdoa. Você gostaria de ser perdoado, mas Ele faz mais do que isso. Ele te justifica como se o pecado nunca tivesse sido cometido, e isso é feito pelo sangue de Jesus Cristo. Sendo justificado pelo seu sangue, não me pergunte como, eu não sei, mas quando eu aceitei Jesus Cristo pela fé, eu quero te dizer que fui perdoado. Eu quero te dizer que quando eu chegar na entrada do céu, não vou dizer: Senhor, meu nome é Billy Graham, eu era aquele pregador que pregou naquelas cruzadas. Eu vou dizer: Senhor, estou aqui implorando e não é nada além pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a senha, a única senha, a cruz de Cristo, a salvação realizada pelo sangue de Jesus Cristo, o perdão que Deus derrama esta noite, que nos torna limpos, puros, mais do que qualquer virgem que já tenha vivido. A visão de Deus é que, quando Ele olha para você, Ele vê você completamente limpo pelo perdão dos pecados. E Deus não consegue se lembrar dos seus pecados. Você pode lembrar, mas é como se você nunca tivesse pecado. Então, a Bíblia diz que o sangue nos torna todos iguais. Uma língua, uma raça. Quando você está aqui nesta noite, Deus nos torna membros de um só corpo. Que maravilha é ser membro do corpo de Cristo, de todas as línguas do mundo, de todas as raças do mundo.
Deus, neste momento, está olhando para nós como um só povo, e Ele está lá, aos milhares. Pessoas estão em todos os lugares. Mas Deus está olhando como um só povo, apesar de estar na China, apesar de estar no Japão, missionários que estão viajando pelo mundo, a Igreja de Cristo. Deus tem um socorro aqui e ali, em todos os lugares. Eu suspeito que algum dia, quando a cortina de ferro for aberta, ouviremos histórias de avivamento que o mundo nunca conheceu. Na China, vai acontecer muito disso. Na Europa Ocidental, essa noite, Deus está trabalhando, onde menos se espera, do mesmo corpo. E quando eu encontrei cristãos no verão passado, eu conheci cristãos de todos os países da Europa Ocidental. Eu conheci na Rússia e os conheci em todos esses países. Eu conheci cristãos. Não estive na Albânia, e eu era o irmão deles no momento em que os conheci. Nós paramos ali, me deram um tapinha nas costas. Nós choramos. Foi emocionante nos ver ali. Quando falei com 1000 líderes na Europa Ocidental no verão passado, eles choraram o tempo todo. Eu contei histórias do avivamento do mesmo corpo. Eu não sabia falar a língua deles, mas eu era um membro do mesmo corpo. Estávamos unidos. Nós éramos irmãos pelo sangue de Jesus, uma aliança de sangue ao redor desta terra que nenhum poder político pode quebrar. É um reino maior que a América, maior que a Rússia, maior que a China. É o reino de Deus, e somos membros pelo sangue de Jesus. E o sangue de Cristo traz a paz. Colossenses 1:20. Tendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da cruz. Estamos vivendo em um mundo em guerra e à sombra de uma terceira guerra mundial sobre o mundo inteiro. Mas o tipo de guerra de que estamos falando aqui é a guerra que está acontecendo entre Deus e o pecado. Deus faz as pazes através do sangue da cruz. Ele faz as pazes entre você e Deus. Não seria maravilhoso ir para a cama esta noite e saber que todos os seus pecados foram perdoados, que você está justificado aos olhos de Deus e ter paz em seu coração? A Bíblia diz que o sangue purifica. Revelação 1:5. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos reconcilia. Temos bancos de sangue em várias partes do mundo. E eu me lembro de alguns anos atrás, quando fui operado e quase sangrei até a morte. Eles me deram transfusões e fiquei feliz por aqueles bancos de sangue. Hoje à noite, há um banco de sangue ao qual podemos recorrer pela fé que remove a nossa culpa e nossos pecados. Você sabe que existem transplantes de coração e são os médicos que estão fazendo isso no nosso tempo. 2 fatores determinam o sucesso da operação. Primeiro, tem que haver um doador. E temos um doador eterno, uma pessoa celestial, Jesus Cristo, que correu por nós e deu seu sangue e seu coração para você. A segunda coisa é que o paciente pode aceitar ou rejeitar o coração que ele recebe. Esse é o grande problema que eles estão encontrando agora, a rejeição. Esta noite, Deus te dá o poder de aceitar ou rejeitar. Tenho certeza de que quando o coração é transplantado, já que o paciente não, entendo toda a química científica envolvida em todo o processo que vai ser feito. Talvez o médico também não entenda tudo e, neste caso, eu sei que não entendo tudo. Em nenhum lugar da Bíblia diz para que nós venhamos a entender tudo. Você só tem que entender o que a Bíblia diz que você venha pelo menos até simples, infantil. É a razão pela qual Jesus disse que você tem que vir como uma criança. Ele disse que você tem que vir para ser convertido como uma criancinha. Não venha assim tentando ser intelectual, descobrir logicamente passo a passo. Você tropeçará porque Deus não permitiu que venhamos a conhecê-lo somente pela sabedoria. Você tem que vir pela loucura do Evangelho, e a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem. Em outras palavras, você deve estar disposto a se tornar um tolo por amor a Jesus Cristo e recebê-lo pela fé.
Faça algo que parece louco, ridículo, como Moisés levantando aquela serpente de bronze no deserto, como se isso fosse por alguém ou como se tivesse alguma qualidade médica, e não tinha. Mas Deus queria que fosse um símbolo de fé. Você vê, Deus quer que você venha por fé, que você o agrade e pela fé agrade a Deus. Mais do que tudo, você tem que ter fé em Cristo. Tenha fé que Ele morreu por você. Tenha fé que Ele ressuscitou. Receba-o e diga: vou colocar minha confiança total nele. E então algo sobrenatural acontece dentro de você que nada podemos fazer para explicar. Você nasce de cima, a vida se torna nova, diferente. Você tem um novo poder, uma nova capacidade de enfrentar a vida. A partir desse momento, tudo o que eu vou pedir para você fazer esta noite é que você receba Cristo, pai, mãe, jovem, mulheres, crianças. Vocês precisam de Cristo em seus corações esta noite. Vocês precisam ser perdoados de seus pecados. Vocês querem ser justificados aos olhos de Deus, querem ser purificados esta noite. Vocês querem confiar no sangue de Jesus, no sangue de Cristo, para a sua salvação. Vocês querem ter a vida, querem mudar, querem aceitá-lo, recebê-lo esta noite como seu Senhor e Salvador. Vocês podem ser membros da igreja, podem ser oficiais da igreja, podem ser católicos, protestantes, judeus, podem não ter nenhuma religião, mas Deus falou com vocês esta noite e vocês precisam de Cristo. Precisam recebê-lo e querem ter certeza de que estão prontos para se encontrar com Deus. Vou pedir para que façam algo e digam: eu recebo Cristo em meu coração. Se você está com amigos e parentes, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Eu peço que você se aproxime, porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Faça isso, assim como o homem que estava com o braço atrofiado. Jesus disse: venha para o meio. Se você está aqui nesta noite e está disposto a reconhecê-lo diante do seu Pai que está nos céus, você que está aí na parte de cima dessa varanda, você que está nas galerias, venha. Vai demorar alguns minutos, talvez você esteja um pouco distante e comece a descer agora. Centenas de vocês se levantem. Se você veio com algum amigo, traga-o aqui na frente. Venha, depois que todos vierem, vou dizer uma palavra, fazer uma oração, dar alguma literatura e um conselheiro vai aconselhar vocês. Depois, vocês podem voltar e se juntar aos seus amigos. É muito simples, mas é muito importante. Pode ser a mudança na vida de vocês, o começo de uma nova direção.